existe uma guerra acontecendo. E ela não envolve tanques e nem mísseis, mas ela é bem real. E está sendo travada com blocos econômicos, sanções, tarifas e agora com 17 elementos da tabela periódica. Durante muito tempo, quase todas as nações olharam com indiferença para as terras raras. Chamaram de secundários, trabalho complexo demais para valer a pena, quase todas, menos uma delas. Enquanto o mundo seguia discutindo petróleo, chips, semicondutores, um país se dedicava silenciosamente a dominar essa parte esquecida de toda a economia global. Agora que parecia irrelevante, sujo e muito complexo, se transformou em um dos setores mais estratégicos do século XXI. E quando o mundo finalmente percebeu, já era muito tarde. A China se tornou um império naquilo que o mundo todo não consegue mais viver sem. Os Estados Unidos, agora eles estão de joelhos. No vídeo de hoje, eu quero te explicar não apenas o que são essas terras raras, mas eu também quero te mostrar como a China ganhou essa corrida antes mesmo dela começar. E se vale a pena ou não você investir em terras raras agora. Mas antes, aproveita para você seguir nosso canal. Muitas pessoas assistem o nosso vídeo, mas acabam não se inscrevendo. Então não seja uma dessas pessoas. Você vai clicar aqui embaixo, se inscrever e ativar o sininho. Nós estamos cada vez mais produzindo conteúdo de mais qualidade, mais profundo, e isso nos ajuda demais a crescer e a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui para você. Mas afinal, o que são essas terras raras? Apesar do nome, as terras raras não são exatamente muito raras. Elas são um grupo de 17 elementos químicos da tabela periódica, incluindo nomes pouco familiares como neodímio, praseodímio e lantânio. Mas o que torna esses elementos raros são, na verdade, como eles são aplicados. Hoje, esses 17 elementos estão no centro de tudo que é considerado tecnologia de ponta. Turbinas eólicas, motores de carros elétricos, sistemas de mísseis guiados e radares, chips, baterias e sensores, e até em tela de smartphone e óculos de realidade aumentada. Esses elementos são divididos basicamente em dois grupos. Terras raras leves, como lantânio, cério, neodímio e praseodímio, e terras raras pesadas, como disprósio, térbio, európio e itérbio. Essas pesadas aqui são as mais escassas, as mais caras e, lógico, as extremamente importantes. Por exemplo, um imã de turbina eólica ele pode conter cerca de 28% de neodímio leve e apenas 4% de disprósio, que é da turma do pesado. Mas sem esses 4% aqui, o imã não suportaria o calor e a exigência mecânica. Ou seja, as terras raras pesadas são bem menos abundantes, mais difíceis de serem refinadas e muito mais caras. Mas sem elas, praticamente nada do que eu falei até aqui funciona. Você vai guardar essa informação, tá? Porque mais pra frente ela vai ser muito importante. Com isso fica claro que as terras raras hoje são um ativo estratégico. Esses elementos são indispensáveis. E o grande problema do mundo é que todos eles estão nas mãos de uma nação, da China. Hoje, a China domina praticamente toda a cadeia de produção dessas terras raras, da mineração à fabricação dos componentes finais. Para você ter uma ideia, a China ela tem a maior reserva mundial de terras raras do mundo. O Brasil, que possui a segunda maior, tem metade da reserva da China. Só que a China responde por quase 70% de toda a mineração global desses elementos. Aqui o Brasil já tem um grande problema. Apesar da gente ter a segunda maior reserva, há pouquíssima mineração desses minerais aqui no nosso país. Em 2024, o Brasil produziu 20 mil toneladas, contra 270 mil toneladas da China desse tipo de material. Segundo o país que mais minera é os Estados Unidos, com 45 mil toneladas. Mas quando a gente fala em refino, a superioridade da China é ainda maior do que a mineração. Hoje, a China é responsável por mais de 90% do refino de terras raras no mundo. Quando chega na etapa final, por exemplo, a fabricação de ímãs permanentes, usado em tudo que é considerado tecnologia de ponta, a China controla mais de 93% da produção mundial. E se isso já não fosse suficiente, você lembra das terras raras pesadas, que fala desse lado aqui? O domínio é ainda mais extremo. Praticamente 100% do refino global acontece em território chinês. Ou seja, o mundo inteiro depende da China para tornar esses elementos utilizáveis. É como se a China fosse a única oficina do planeta capaz de lidar com esses elementos desde o início até o fim do processo. Isso não aconteceu por um acaso, por uma sorte. Nos anos 80, quem dominava o mercado de terras raras não era a China. Como você deve imaginar, eram os Estados Unidos. A mina de Mountain Pass, lá na Califórnia, chegou a ser responsável por quase toda a produção global de terras raras por um bom tempo. Mas com o passar dos anos, isso mudou. Mas mudou por quê? Porque o processo de extração e refino dessas terras raras, ele é muito poluente. Ele envolve solvente químico, separação radioativa, geração de resíduo tóxico e altíssimos custos em todo esse processo. Isso entrou em choque direto com as legislações ambientais cada vez mais rígidas lá nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a globalização estava chegando no seu auge. E a lógica que dominava na indústria ela era relativamente simples. Se é mais barato importar da China, por que eu vou produzir aqui? Na prática, os Estados Unidos terceirizaram a cadeia de produção de terras raras para território chinês. Não por falta de capacidade, mas por conveniência. Agora, qual que é o problema disso? Enquanto o Ocidente
enxergava apenas custo ambiental, a China ela via uma oportunidade estratégica. Eles perceberam antes de todo mundo o poder estratégico desses elementos. Uma prova disso é a frase de Deng Xiaoping, que foi o líder supremo da China entre 1978 e 1992, quando ele falava sobre terras raras. O Oriente Médio tem petróleo, a China tem terras raras. Essa visão, ela se transformou em política industrial. A China subsidiou mineração, refinaria, tecnologia e formação técnica. Ela se propôs a fazer o que nenhum país queria fazer. Mais do que isso, ela apostou nesse setor como um setor altamente estratégico. A maioria das grandes empresas chinesas que atuam com terras raras são estatais ou fruto de parcerias público-privadas. Ou seja, existe um alinhamento direto entre governo e indústria. Não foi um setor guiado somente pelo lucro. É um setor controlado por visão geopolítica de longo prazo. E mais, a China ela protege todo esse conhecimento com unhas e dentes. Nenhuma empresa chinesa pode participar de um projeto de terras raras no exterior sem autorização formal do governo central chinês. Além disso, os profissionais técnicos chineses, que são os engenheiros, os químicos, os especialistas em refino, esses caras eles são desencorajados e às vezes até impedidos de trabalhar em projetos fora da China, especialmente em países concorrentes. O objetivo ele é muito claro: evitar que todo esse know-how ele vaze para outro país. Isso funcionou muito bem. Hoje, boa parte do conhecimento técnico profundo sobre o refino de terras raras, principalmente dessas daqui, das pesadas, existe apenas na China. Eles criaram barreiras tecnológicas, comerciais e até humanas ao redor de todo esse setor. Foram mais de 30 anos de investimento contínuo em mineração, tecnologia, mão de obra qualificada, refino e estrutura industrial. Só agora é que o resto do mundo percebeu o tamanho do problema. E aí que a corrida começou. Mas a China já está muito na frente. Reverter todo esse domínio, todos esses anos de vanguarda, não é simples. O Trump, por exemplo, já afirmou publicamente que a dependência de países rivais para esse tipo de material ameaça diretamente a segurança econômica e militar dos Estados Unidos. Inclusive, ele assinou uma ordem exigindo ações imediatas para expandir a produção doméstica de minerais, inclusive agilizando licenças de mineração e refino. Por conta disso, os Estados Unidos eles firmaram parcerias com outros países, com a Austrália, que é hoje um dos poucos países aliados que ainda mantém alguma capacidade de refino fora da China. Um exemplo é o acordo estratégico fechado esse ano, no qual ambos os países anunciaram um pacote de mais de 8 bilhões de dólares para financiar projetos conjuntos de mineração e refino, incluindo uma refinaria de galho, um material, não um pedaço de madeira, e investimentos em empresas como a Arafura. A empresa australiana Lynas, que já é uma das maiores produtoras fora da China, também firmou um contrato com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos para construir uma planta de separação de terras raras pesadas no Texas. Isso com financiamento direto do governo americano. Mas mesmo com esses movimentos, os problemas são profundos, porque tudo isso começa pela mão de obra. Mais da metade da força de trabalho do setor de mineração crítica nos Estados Unidos vai se aposentar até 2029, 4 anos. Além disso, esse setor praticamente não atrai jovens talentos. Os números mais recentes mostram que apenas 327 pessoas se formaram em cursos de engenharia mineral e mineração nos Estados Unidos em 2021. E esse número aqui, não para de cair. Enquanto isso, uma única universidade chinesa, ela forma mais de 1.500 estudantes por ano só nessa área. Se não bastasse isso, hoje os Estados Unidos têm apenas uma mina ativa de terras raras. Enquanto isso, a China possui mais de 40 minas em operação, algumas delas entre as maiores do planeta. Ou seja, o ponto de partida americano dessa corrida está muito, muito para trás. E mesmo que os Estados Unidos, a partir desse ano, agora, injetem muita grana nesse setor, a verdade é que vai precisar construir uma cadeia inteira de refino, de separação, industrialização, fabricação de componentes e exportação. E tudo isso sem conhecimento validado chinês, já que eles passaram os últimos 30 anos protegendo todo esse know-how que eles adquiriram. Isso não é algo que você constrói em 1, 2 anos. Mesmo para a economia americana. A estimativa de especialistas é que levaria mais ou menos entre 10 e 20 anos para que os Estados Unidos consigam competir de forma real com a China em toda a cadeia produtiva de terras raras. E isso, lógico, assumindo que tudo corra perfeitamente. Até lá não tem outra saída. E é por isso que as terras raras se tornam a arma perfeita de negociação para a China. E é por isso também que os Estados Unidos não têm outra opção senão sentar e negociar, porque eles se tornaram reféns da produção chinesa. Diante de tudo isso, surge uma pergunta, né? Vale a pena investir em algo tão escasso, tão difícil de se produzir como as terras raras? Vamos entender melhor o que é esse mercado em termos de números. Apesar da importância estratégica, o mercado de terras raras ainda é muito pequeno. Hoje ele movimenta algo entre 3 e 12 bilhões de dólares por ano, dependendo do critério de análise, o que é praticamente insignificante perto de outras grandes commodities. Para você ter uma ideia, por exemplo, o mercado global de ferro, ele gira na casa dos 270 bilhões de dólares por ano. O de cobre, 90 bilhões. E o de lítio,
lítio, que também é considerado estratégico, já passa dos 20 bilhões de dólares. Mas isso está começando a mudar. As projeções mais recentes apontam que o mercado de terras raras pode chegar a 37 bilhões de dólares até 2033, crescendo mais de 10% ao ano. E o Brasil, inclusive, pode ser um dos mais beneficiados por isso. Hoje, como eu te falei um pouquinho antes, o Brasil ele produz muito pouco, apenas 0,09% da produção global de todas essas terras raras. Essas coisas estão mudando. Em 2024, entrou em operação a primeira produtora comercial de terras raras do país, a mineração Serra Verde, lá em Goiás. Ela iniciou a extração a partir de argilas iônicas, um tipo de solo raro fora da China, com capacidade para produzir 5 mil toneladas por ano. E já tem planos de dobrar essa produção até o final da década. Além dela, outras mineradoras internacionais vêm apostando no potencial do Brasil, especialmente em Goiás, Minas Gerais e no sul do país. Com todos esses projetos em fase avançada, o Brasil ele pode sim se tornar um dos grandes protagonistas desse setor. Algumas estimativas sugerem que se todos os planos saírem de fato do papel, é o Brasil, tá? Aqui o nosso país poderia suprir até 35% da oferta global de terras raras nos próximos anos. Mas isso, lógico, depende de dois fatores críticos. A gente precisa acelerar o licenciamento ambiental e investir não só na extração, mas também em refino, separação e industrialização, para que o Brasil não seja apenas um exportador de matéria-prima como a gente é conhecido hoje. Agora, como investir de fato nesse mercado, Gui, e como ganhar dinheiro? Hoje, o jeito mais fácil de você se expor a esse setor é por meio de ETFs, né? São esses fundos que reúnem diversas empresas ligadas a terras raras, mineração crítica e materiais estratégicos. O principal deles é o REMX, que é um ETF da VanEck, uma casa de investimentos focada em ETFs. Esse fundo reúne empresas de diversos países, incluindo Estados Unidos, Austrália, Canadá e alguns outros, que atuam em diferentes etapas da cadeia. De novo, mineração, refino, separação química e até produção dos componentes finais, como ímãs industriais. Só nesse ano, esse ETF subiu mais de 76%, mostrando como essa tese está cada vez mais evidente para o mundo. O problema é que esse investimento ainda é muito instável, ele é muito volátil. Nos últimos 5 anos, ele teve um retorno de 72,87%, o que significa que a maior parte de toda essa valorização foi construída somente nesse ano aqui de 2025. Além disso, ele ainda é considerado um ETF muito pequeno. Só para você ter uma ideia, o patrimônio total sob gestão do REMX é de 1,4 bilhão de dólares. E a empresa que tem o maior valor de mercado dentre todas as posições do fundo é uma empresa chinesa, que hoje tem um valor de mercado de 25 bilhões de dólares aproximadamente. E talvez você se espante com esse número de 25 bilhões de dólares, mas ele é muito, muito pequeno. Por exemplo, o Nubank hoje tem um valor de mercado perto de 77 bilhões de dólares, ou seja, muito maior do que a empresa que vale mais dentro desse ETF, desse mercado aqui. Por isso, o investidor que hoje investe, coloca a grana em terras raras, ele deve estar muito ciente que essa é uma tese de investimentos de longo prazo, que o mercado é pequeno e que por conta disso ele é o que também? Muito volátil, ou seja, o preço das ações oscila bastante. Embora investir nesse setor hoje seja uma aposta de longo prazo, com risco, que envolve volatilidade, é no mínimo uma tese que merece estar no seu radar e de qualquer outro investidor, que parecia apenas mais uma linha esquecida lá da tabela periódica, está se transformando em uma das disputas mais estratégicas da nova ordem global. A guerra por terras raras não é só uma batalha por metais, é uma disputa por tecnologia, soberania e, lógico, poder econômico. E mesmo que esse mercado ainda hoje pareça bem pequeno, ele deve ser o alicerce de quase tudo que a gente chama de futuro. Energia limpa, mobilidade elétrica, defesa, computação avançada e, lógico, inteligência artificial. Nada disso daqui é possível sem as terras raras. Agora eu quero saber de você. Depois de entender toda essa guerra invisível, você acha que as terras raras podem ser mesmo a nova fronteira estratégica dos investimentos? Agora me diz aqui, você acha que investir em terras raras vai te render uma boa grana nos próximos anos? Me conta aqui nos comentários que a gente vai continuar essa conversa por lá.